Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de abril. O plenário virtual do Supremo já tem maioria de votos para confirmar a constitucionalidade de lei do Estado de São Paulo, que fixou o benefício da meia entrada para professores da rede pública de ensino em atividades de lazer e entretenimento. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF começa a julgar no plenário virtual ação penal contra o deputado Eduardo da Fonte, acusado de beneficiar empreiteira em obra pública. Tribunal Superior do Trabalho condena banco a indenizar funcionária que ficou 17 anos sem tirar férias. E ainda, no Dia Nacional do Braille, o Jornal da Justiça mostra a importância desse sistema de leitura para quem não pode enxergar. No plenário virtual, o STF já formou maioria pela constitucionalidade da Lei Paulista, que instituiu a meia entrada para professores da rede pública de ensino. A ação foi proposta pelo governador do estado de São Paulo, questionando a validade de uma lei estadual de 2001, que concede aos professores da rede pública estadual de ensino o benefício da meia entrada nos estabelecimentos de lazer e entretenimento. Em 2012, a lei também passou a beneficiar os professores das redes municipais de ensino. A alegação é de que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, autora da lei, teria usurpado a competência privativa da União para disciplinar as atividades econômicas. O processo, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela improcedência do pedido, reconhecendo que a lei é constitucional. Ele ressaltou que, no caso, o critério utilizado para a concessão do benefício da meia entrada foi, de fato, a existência de vínculo funcional entre o profissional do magistério e a rede pública de ensino. Toffoli também entendeu que não se pode negar a relação direta entre educação, cultura e desporto, sendo a concessão do benefício da meia entrada aos professores medida que promove e incentiva o acesso a direitos previstos na Constituição. Ainda no voto, Toffoli levantou a questão do princípio da isonomia. Ele alegou que a diferenciação criada pela norma dentro da mesma categoria profissional está plenamente justificada e legítima. De um lado, porque como estratégia de política pública se concilia a priorização absoluta da educação básica por força de comando constitucional e legal. Por outro, porque mesmo que se admita a intervenção do Estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais, nada impede que essa intervenção seja realizada de forma equilibrada. O julgamento termina hoje à noite, mas o plenário já formou maioria, acompanhando o relator. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, em plenário virtual, ação penal contra o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, acusado de beneficiar empreiteira em obra pública. Os ministros do STF analisam o pedido do Ministério Público Federal que acusa o deputado federal Eduardo da Fonte de ter recebido propina de um grupo de engenharia para beneficiar a empreiteira UTC em contratos para obras no estado. A denúncia do Ministério Público Federal foi apresentada na Operação Lava Jato e se baseou em colaboração premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. Ricardo Pessoa descreveu os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos pelo deputado federal e pelo ex-diretor da subsidiária da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza. O Ministério Público acusa o deputado Eduardo da Fonte de ter recebido R$300 mil da UTC Engenharia para o partido. Da Fonte teria usado o dinheiro para financiar campanha eleitoral para o sobrinho do ex-diretor da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza, que também é réu na ação. O julgamento no plenário virtual começou hoje e o relator, ministro Edson Fachin, votou pela improcedência da denúncia por falta de provas. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o voto do relator. Os ministros têm até o dia 20 deste mês para apresentar o voto.
Morreu hoje em São Paulo o jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da USP. O professor e escritor Dalmo Dallari é considerado um dos mais importantes juristas do país. Ele se dedicou ao magistério por mais de 60 anos. Dalmo deixa um legado de pesquisas na área do direito e de promoção dos direitos humanos. O jurista morreu aos 90 anos de insuficiência respiratória. No Twitter, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo escreveu: "A democracia e os direitos fundamentais perderam hoje um de seus maiores defensores. Com inteligência, coragem e sabedoria, Dalmo Dallari foi um exemplo para gerações de professores e estudantes." O ministro Luiz Roberto Barroso disse: "Grande jurista e amigo querido, foi um dos símbolos da resistência democrática no Brasil. Seus livros ensinaram e inspiraram muitas gerações de estudantes. Luto no direito constitucional brasileiro." E há pouco, o ministro Ricardo Lewandowski também lamentou a morte de Dalmo Dallari. O ministro disse, abre aspas, "Como discípulo e orientando do professor Dalmo Dallari, lamento profundamente o desaparecimento deste grande brasileiro, jurista de profundas convicções humanistas, cujo nome entrará para a história por sua luta incansável pela redemocratização do país." Fecha aspas. E no próximo bloco, a Polícia Federal faz grande operação contra o tráfico interestadual de drogas. Voltamos em instantes. Meus parabéns a toda a equipe da TV Justiça. Que vocês continuem nesse firme propósito de dar transparência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e também de transformar o juridiquês em uma linguagem fácil, didática e acessível ao cidadão comum. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, fez hoje uma grande operação contra o tráfico interestadual de drogas e o crime organizado. A organização criminosa usava as rodovias e percorria diferentes estados. A droga ficava escondida entre as mercadorias. Os policiais também descobriram que o grupo usava um galpão em Limeira, interior de São Paulo, para armazenamento e depois fazia a distribuição. As investigações começaram em maio do ano passado. De lá para cá foram apreendidos mais de 570 quilos de cocaína em Limeira e no município de Pau d'Arco, no Pará. A polícia identificou movimentações bancárias milionárias e 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. A operação ocorreu ao mesmo tempo em Campinas, São Paulo, Piracicaba, Ribeirão Preto e Redenção, no estado do Pará. Num dos endereços, foram apreendidos computadores, celulares e documentos. Os policiais cumpriram 3 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de apreensão de veículo e 1 mandado de bloqueio de ativos financeiros. Uma vendedora de seguros que trabalhou por 17 anos sem tirar férias vai ser indenizada por danos existenciais. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que condenou o Banco Bradesco e a Bradesco Vida e Previdência ao pagamento da indenização. A trabalhadora contou que teve de criar pessoa jurídica para continuar a prestar serviços e que as despesas foram pagas pelo banco. Ela relatou ainda que a situação permaneceu assim até ser dispensada em 2017 por não ter aceitado um novo tipo de acordo. Na reclamação trabalhista, a profissional pediu o reconhecimento do vínculo de emprego e os direitos decorrentes. Reivindicou também indenização por danos moral e existencial. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul reformou a sentença. De acordo com o TRT, o desrespeito às férias por si só não caracterizaria o dano existencial. Para o regional, caberia à empregada demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do recurso na 6ª turma, ministra Cátia Arruda, exigir um regime de trabalho contínuo com a supressão integral do direito às férias durante 17 anos dispensa demonstração dos prejuízos ao descanso, ao lazer, ao convívio familiar e à recomposição física e mental.
Por isso, a ministra votou pela condenação das empresas. Agora eu estou conhecendo do recurso de revista quanto a esse tema, dano existencial, por violação do artigo 5º 10 da Constituição Federal. No mérito, dou o provimento para condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos existenciais no valor de R$50 mil, juros de mora a partir do ajuizamento da reclamação e correção monetária na forma da súmula 439 do TST. Por unanimidade, o voto da relatora foi acompanhado pelos demais ministros que compõem a 6ª turma do TST. Assim, o Banco Bradesco e a Bradesco Vida e Previdência deverão pagar indenização por dano existencial no valor de R$50 mil à vendedora de seguros. O Superior Tribunal de Justiça validou o limite para custo variável no leilão de reserva de capacidade de 2021. Na origem, as companhias de energia elétrica Candeias, Potiguar e Gera Maranhão alegaram falta de fundamentação sobre o cálculo do limite imposto e a inexistência de efetivo debate público para a edição do ato, que, segundo elas, teria violado o princípio da competitividade nas contratações públicas. As 3 companhias conseguiram liminar que garantiu a elas participação no leilão realizado em 21 de dezembro do ano passado. O Ministério de Minas e Energia, por sua vez, sustentou a necessidade de fixação de um limite máximo para fins de habilitação técnica, de modo a restringir a participação de empreendimentos que utilizem combustíveis em desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país. No STJ, o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pela Candeias ficou sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria, enquanto o ministro Mauro Campbell Marques foi o relator dos mandados de segurança impetrados pela Potiguar e pela Gera Maranhão. A primeira sessão, de forma unânime, denegou a segurança e reconheceu a validade da limitação prevista na Portaria 20 de 2021 do Ministério de Minas e Energia, que impediu a participação no leilão de reserva de capacidade de 2021 de empreendimento cujo custo variável unitário fosse superior a 600 megawatts. Ao proferir o voto, Mauro Campbell destacou que não prospera a alegação de nulidade consistente na falta de apreciação específica do valor do custo variável unitário em audiência pública. Outra questão evidenciada pelos 2 relatores foi a preocupação da União em restringir a participação de empreendimentos que utilizem combustíveis em desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país. O ministro Gurgel de Faria, ao concordar com o voto do colega, também entendeu que não houve ilegalidade na edição do ato do Ministério de Minas e Energia, que atuou no regular exercício de sua competência para formular a política pública a ser adotada em sua área de atuação. A 3ª turma do STJ entendeu que as partes originárias do processo, as chamadas litisconsortes, com advogados diferentes, têm prazo em dobro para impugnar cumprimento de sentença. Os ministros analisaram o recurso de uma empresa de São Paulo. Para o colegiado, a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil, o CPC, de 1973, que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para litisconsortes com procuradores diferentes, se aplica também à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença prevista no artigo 475-J, parágrafo 1º do mesmo Código. O entendimento foi adotado por unanimidade pela 3ª turma ao apreciar recurso especial de uma empresa que alegou ser tempestiva a sua impugnação nos autos de ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença, dada a existência de litisconsortes passivos com advogados distintos, o que atrairia a regra de contagem em dobro dos prazos processuais. A empresa interpôs agravo de instrumento contra a decisão de 1º grau, que declarou a intempestividade da impugnação. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento por não reconhecer a aplicabilidade do artigo 191 à impugnação, o que levou a parte a recorrer ao STJ. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o CPC de 2015 admite a aplicação do prazo em dobro para o caso de litisconsortes com defensores diferentes e que, embora o Código de 1973
não tenha se pronunciado a respeito, não há razão para se entender de forma diferente do que preconiza o Código em vigor. Ao dar provimento ao recurso especial, a terceira turma reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pela empresa recorrente e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para que prossiga no seu julgamento. E por falar no Superior Tribunal de Justiça, todos os meses o STJ ganha uma iluminação especial como forma de conscientização sobre a prevenção e promoção à saúde. Agora, no mês de abril, a fachada está iluminada com a cor verde, um alerta para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A campanha temática é promovida pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal. E no próximo bloco, a gente fala sobre a importância do Braille, o sistema de escrita e leitura para quem não pode enxergar. Voltamos em instantes. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. Tenho acompanhado e tenho participado durante esses 20 anos de atuação da TV Justiça e certamente ela tem contribuído para que as pessoas tenham mais cidadania e que tenham mais também acesso aos seus direitos e garantias fundamentais. A TV Justiça é fundamental para promover o acesso à justiça no Brasil. No Distrito Federal, os casos de dengue não param de subir. Terrenos baldios e acumuladores, pessoas que guardam todo tipo de lixo e objeto em casa, representam um desafio para os agentes. O Ministério Público abriu um procedimento para apurar as ocorrências e recomendar medidas contra o problema. Pouca grama e muito lixo. O cavalo tenta se alimentar, mas está difícil. Esse é o cenário de muitas ruas da região do Sol Nascente e de Ceilândia. São as áreas mais críticas do Distrito Federal. A sujeira nas ruas, terrenos e nos quintais reflete no aumento do mosquito e dos casos de dengue. Karina mora e trabalha aqui. Está cansada de ver o descaso da comunidade. A gente tem muita criança aqui, né? E idosos, né? E ficar doente não é legal, né? E a dengue mata. Segundo o último boletim da Secretaria de Vigilância à Saúde do DF, de janeiro a março deste ano, foram registrados mais de 15.600 casos prováveis da doença, contra 2.988 no mesmo período do ano passado, aumento de 420%. A gente estuda para entender o que está causando essa população de mosquito. Geralmente é acúmulo de lixo, é falta de saneamento no local, muitas vezes é lixo doméstico excessivamente jogados nos quintais, o que a gente chama de peridomicílio. E isso tudo aliado à densidade pluviométrica, é como se nós conseguíssemos produzir aí umas 100 mil maternidades para mosquito. Desde 2016, uma lei federal permite o acesso forçado dos agentes em imóveis públicos e particulares, em situação de abandono, e também no caso de ausência ou recusa da pessoa responsável. Nessas situações, o agente deve emitir um relatório e, se for necessário, pode pedir auxílio à autoridade policial ou à guarda municipal. A mesma lei ainda prevê multa, mas existem terrenos que o próprio poder público tem dificuldade de identificar o dono. É aí que entra uma parceria do Ministério Público. Como eles não já chegaram em todos os recursos e não acham esses proprietários, o Ministério Público tem algumas formas de conseguir encontrar, né, alguns bancos de dados. Então, nesse ponto, a gente vai ajudá-los a identificar ou o proprietário ou o locatário para ele poder ser notificado, né, a respeito do... que a casa ali está com foco de dengue e que precisa ser feita uma limpeza para tirar aquele foco. Outro problema também preocupa as autoridades. O que dificulta ainda mais o combate à dengue é a presença de acumuladores. Pessoas que guardam todo tipo de objeto, lixo e entulho. Segundo os agentes, basta uma casa nessa situação com vários pontos de acúmulo de água para o mosquito crescer e a população de Aedes infestar todo o bairro. Nós estamos mapeando essas cidades, verificando as condições ambientais, fazendo dois tipos de ação.
A educação em saúde, a importância do morador nos ajudar, mantendo o espaço, o terreno dele limpo, transformando esse cidadão num agente de saúde. E a ação 2, que é borrifar, é passar o carro fumacê, é dedetizar essas casas. O Ministério Público abriu um procedimento para apurar essas ocorrências e recomendar algumas medidas. A gente entra em contato com essas pessoas da Secretaria de Saúde que tratam a respeito de saúde mental para poder fazer um atendimento e aí sim, a partir daí, a gente pode conscientizar esses acumuladores de que esse problema é um problema de saúde pública que afeta toda a comunidade. E hoje se comemora o Dia Nacional do Braille, que é um sistema de leitura para deficientes visuais. A gente vai mostrar agora o quanto o Braille é importante para quem não pode enxergar e a necessidade de que precisamos avançar mais e ter esse sistema como instrumento de visualização nos supermercados, nas caixas de remédios, nos cardápios dos restaurantes. A reportagem é de Viviane Novaes e Anaria Amaral. Estamos no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília, uma escola para 410 alunos. Aqui eles aprendem arte e música, a andar sozinhos, calçar sapatos, cozinhar, arrumar a casa. A gente veio até aqui acompanhar uma aula de Braille, o sistema de leitura para cegos. O aluno é o seu Guaíra, de 74 anos. A professora, Daniele, que também tem deficiência visual. Seu Guaíra perdeu a visão há 6 anos por causa de um problema no nervo óptico. Há 4, começou a aprender o Braille. O Braille é uma linguagem que faz todo deficiente visual, toda pessoa cega, a poder ler, né, e a poder escrever. Então isso aí é fundamental. O ser humano sem linguagem não existiria. Seu Guaíra aprende a escrever na máquina de Braille. Mas os deficientes visuais também podem usar a reglete, esta régua especial. Daniele marca o papel com pontinhos em relevo que representam as letras do alfabeto. A professora conta que o Braille possibilitou sua inclusão social e acadêmica. Ele é um recurso que possibilita a inclusão social e acadêmica da pessoa com deficiência visual. E nisso eu posso falar com propriedade, não só como professora do sistema e leitura Braille, de sistema e leitura e de escrita Braille, né? Porque além de ser professora, ele fazer parte da minha vida profissional, ele faz parte da minha vida desde os 7 anos, quando eu perdi a visão e precisei aprender o Braille para dar continuidade na minha vida acadêmica. 8 de abril é o Dia Nacional do Braille, criado por uma lei de 2010 para divulgar a importância do sistema na educação, habilitação, reabilitação e profissionalização da pessoa cega. Mas o uso do Braille como instrumento de visualização não é obrigatório. Ainda. É importante para que as pessoas percebam que o Braille é tão significativo que nós, quando vamos aos supermercados, que não temos deficiência visual, nós também sentimos o ambiente a partir do visual. Aqueles que, por sua vez, têm deficiência visual sem o Braille, sem uma conexão tátil, ele não sabe, por exemplo, se o pão que ele está comprando é um pão centeio, se é um pão comum, se é um pão diferenciado, como os sabores que nós vivemos. Por esse motivo, quiçá, o Braille, em breve, e eu assim espero, ele possa se tornar obrigatório em nosso país para que estes que, por sua vez, têm deficiência visual, possam ser incluídos nesses sabores simples da vida, que nos diferenciam tanto as experiências existenciais. O sistema de leitura para cegos leva o nome do seu criador, o francês Louis Braille, que ficou cego aos 3 anos de idade quando brincava na oficina do pai. A técnica chegou ao Brasil no século XIX com José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego brasileiro. Com a chegada do Braille, a gente teve acesso à informática, a gente teve acesso à música, à matemática, à química. Então, o sistema Braille abriu a porta para tudo, para o mundo. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Maximiliano Carvalho. Nos últimos anos, participei de alguns programas da TV Justiça.
falando de temas interessantes, como, por exemplo, os impactos da reforma trabalhista nas relações de trabalho, a transformação digital do Estado e o risco de cyberataques, especialmente sobre o Poder Judiciário, e também sobre golpes em redes sociais e WhatsApp, quadro em que tive a felicidade de trabalhar juntamente com o conselheiro do CNPD, Fabrício Mota Alves. Então estou aqui para desejar felicidades, agradecer pelas oportunidades que a TV Justiça tem me dado e principalmente dizer da importância da TV Justiça junto à sociedade ao longo desses 20 anos. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.